Sobre isso a gente volta a falar agora com um convidado mais do que especial. O mundo continua celebrando o novo líder da Igreja Católica, Leão XIV, e ao que tudo parece, ele sinaliza uma continuidade ao legado do Papa Francisco. Mas para a gente entender melhor como a comunidade católica recebeu esse novo nome, nós vamos conversar agora com o padre Reginaldo Manzotti, que chega aqui no Morning Show, vai falar para a gente como é que a Igreja Católica no Brasil e no mundo tem recebido o Papa Leão XIV. Padre, que prazer te receber aqui, hein? Prazer, bom dia, Nelson, bom dia a todos os seus convidados ali. Estava vendo a discussão acalorada e isso é legal porque faz com que pontos diferentes sobre o mesmo aspecto, e eu sou muito aberto a escutar. Nós acolhemos o Papa Leão XIV com surpresa que era esperado. Sempre um conclave tem nos dado uma certeza. Quem conduz para nós, na nossa fé católica, é o Espírito Santo. Havia até apostas dos preferidos, dos que estavam no primeiro escalão, e, de fato, quem ganhou, quem foi eleito, era quem estava no segundo para o terceiro. O nome dele pouco aparecia, o Robert Prevost, e, de repente, ele vem surpreendendo a todos, um padre migrante, que é norte-americano, também tem a cidadania peruana e vem com uma bagagem de missão, de missionaridade muito grande. E escolher, isso nos surpreende também, como Leão XIV, dá um recado muito claro. Quando ele chega e insiste naquele tema, somos construtores de pontes e não de muros. Aí está o recado muito bem dado ao Trump, sempre com bastante precisão. Depois ele fala sobre a necessidade da paz, uma das primeiras palavras dele, a necessidade da paz. Mas também é um Papa Leão XIV que vem nos lembrar que ele vai tocar, o pontificado dele será tocar nas feridas sociais. A exemplo de Leão XIII, que escreveu a Rerum Novarum, quando pela Revolução Industrial não se tinha clareza da doutrina social da Igreja, e Leão XIII falou sobre a doutrina social da Igreja, deixando muito clara a sua posição, nem em favor do comunismo, nem do capitalismo, mas uma atitude cristã, não aos extremos. Então, ele está dando um recado, mas também os seus gestos simples. Por exemplo, ele chega com um sorriso, com uma simpatia, um lado muito humano. Eu me emocionei, ele quase chorou. Mas também um detalhe, ele quando saiu do conclave, já tinha escolhido o nome, ele foi para a Capela das Lágrimas, onde se paramenta. Então tem a roupa PMG, eu acho que mais é MPGGG. E ele escolheu a roupa dele, a branca, e ele colocou, sem dúvida, as roupas, mas ele não quis colocar os sapatos vermelhos, que é próprio de um papa. Segundo a tradição, é que você caminha em cima do sangue dos mártires. Ele fez questão de, como Francisco, usar os sapatos surrados, tanto ontem quanto hoje, quando ele celebrava a missa com os cardeais. Isso nos aponta que ele é o homem da simplicidade. Ele esteve no Brasil várias vezes. Sim. E quando ele esteve no Brasil, ele estaria agora, no final do mês, para assessorar a Assembleia dos Bispos na CNBB. Ele sempre mostrou um homem extremamente acolhedor, extremamente simples e muito atento a acolher as pessoas e se dar a conhecer. Então, é um Papa que vem na linha do Papa Francisco, mas eu quero colocar um ponto. Ele não é sucessor do Papa Francisco, ele é sucessor de Pedro. Então, num determinado momento, e com certeza ele vai mostrar que veio a sua originalidade e não só uma continuidade. Ele vai nos surpreender muito. Muito bem, padre, você vê, olha que paz o senhor falando, uma serenidade. A gente estava no meio de uma treta aqui, o senhor acompanhou, né? Uma treta ideológica aqui, o nosso time brigando. Chega um padre e coloca paz no ambiente, dá uma resolvida. Estou falando isso brincando, claro, com o senhor, mas quero
comparar aqui em relação aos conflitos mundiais e a importância do Papa. A gente tem mais um minutinho pela frente. Eu queria que o senhor falasse sobre essa importância do Papa como, além de líder da igreja, ser um líder de Estado, mas que com esse viés de trazer boas notícias, boas novas e propagar a paz como um todo, como o Papa pode ser importante em relação aos conflitos mundiais, assim como o senhor foi importante aqui para resolver os nossos conflitos, padre? Olha, o Papa, sem dúvida, ele é um chefe de Estado menor país do mundo, mas o Papa exerce uma função muito grande como um líder mundial, tanto que ontem ele já gritou pela paz. Hoje, ele estimulou os cardeais a lembrarem que a igreja tem que ser um farol. Então, farol nos valores, nos princípios. Nós, hoje, a sociedade é muito heterogênea. Existem católicos e não católicos, mas os princípios, os valores absolutos, os valores cristãos são muito fortes, como a paz, a justiça. Então, o Papa, sem dúvida, todos param para escutar o Papa. Não quer dizer que sigam, não quer dizer que obedeçam, mas o Papa é uma voz em meio à escuridão. Todos procuram saber o posicionamento da igreja, que nós lembramos que o Papa é a personificação de Cristo no mundo. Então, sem dúvida, ele tem um papel de formador de opinião, de argumentação e de colocação daquilo que não se pode abolir. Por exemplo, a vida, a paz, a dignidade humana, a justiça. Então, são valores, os pilares da Igreja Católica. Tá ótimo. Padre Reginaldo Manzotti, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco no Morning Show, nos ajudando a entender agora como será o futuro da igreja sob a direção do Papa Leão XIV. Muito obrigado, viu, Padre? Abençoa esse nosso programa aqui para acabar essas brigas intermináveis do Morning Show. Até uma próxima. Deus abençoe a todos, felicidades. Um prazer ter participado. Um abraço, um abraço. Você vê, agora são 11 horas e 42 minutos. Quem está na rádio, um rápido intervalo. Por aqui, David de Tarso, você vê, né? Olha, dá uma resolvida no ambiente. Mas você sabe que eu acho que é essa a função da igreja. Muitas vezes, quando a gente tá ali com alguma situação difícil, tudo, é bom você ouvir um padre, porque ele conhece mais profundamente a palavra de Deus. Não só um padre, um pastor, realmente de você recorrer a essas pessoas, né? Porque aí ela consegue, de uma forma, vamos dizer assim, humana e mais com a palavra de Deus, resolver esses nossos conflitos internos e externos também, de que forma que a gente pode lidar com aquela situação que realmente às vezes nos aflige. Jess! Santo Agostinho, ele era um especialista em retórica, ele adorava debates. Debates não são brigas, eu e o Mano temos uma ótima relação. Nossa relação é abençoada, uma amizade, mesmo com as discordâncias. Mesmo com o Putin, né? Mesmo com o Putin. Pois é. Kriegner participou conosco do Morning Show também. Quero a sua última consideração final, meu amigo. Henrique Kriegner. Obrigado, prazer estar aqui mais uma vez. É para mim uma alegria muito grande e essa esperança aí, né, de que a gente vai conseguir fazer com que o mundo ande para frente. A gente não quer andar para trás de maneira alguma e a gente vê no meio de tantos conflitos e tantas dores aí uma oportunidade para que a gente volte para aquilo que realmente importa, né, e a gente consiga alcançar essa prosperidade aí das nações. E o David estava falando uma coisa muito importante a respeito de os padres, os líderes, né, que conhecem muito mais a respeito de qual é a essência humana. E é verdade, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é realmente esse manual para você entender do homem, entender o que é o ser humano, homem, mulher, entender as nossas emoções, desafios, como vencer tudo isso. Nada melhor do que se aprofundar nas Escrituras. Então fica aí o convite para o final de semana. Vá para a igreja no domingo, mas também leia a sua Bíblia, busque ao Senhor e com certeza vai ser melhor a sua vida aí. E um último convite do Kriegner. Você volta aí sim para o debate da política à tarde, não é isso? Exato, linha de frente, 14 horas, nós estamos juntos. É isso aí, Henrique Kriegner. Aqui, Mano Ferreira. Pois é, eu acho muito interessante como a gente está vendo, no momento de tantas tensões geopolíticas, de transição de um mundo do século XX para o século XXI, né? Do ponto de vista geopolítico, a gente está falando basicamente da construção de uma nova era, que certamente será diferente do que era até então. E o Papa, ao escolher o nome Leão XIV, ele remete à transição que foi feita pelo Leão XIII.
justamente num outro momento de transição geopolítica. Então, eu espero que isso consiga nos ajudar a fazer com que essa transição de momento histórico seja conduzida de um modo que a humanidade não perca as lições importantes daquilo que já conseguimos construir, né? Que consigamos, portanto, consolidar um novo momento geopolítico, mas preservando as conquistas da civilização, da paz e da globalização, que, afinal de contas, produziu tanta prosperidade para os povos.